Vamos ver aqui, para variar, né? Paulo Bilinski falando merda. Esse é o Essas mulheres não sabem o que estão legislando. Elas não têm capacidade técnica para compreender. Vocês estão dando, prestem atenção, vocês estão dando a chave do carro para quem não tem habilitação. O que vocês estão criminalizando hoje é o homem que descumpre a medida protetiva a convite da mulher e não pratica conduta ilegal nenhuma. Ele não agride, ele não xinga, ele não bate. É esse homem que vai ser punido. Vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Vocês estão criando uma lei para punir homens inocentes. Não há prática de delito. Presta atenção, faz o debate, responde ao meu questionamento. Antes de mais nada, eu venho exigir que o senhor que foi até a tribuna respeite as deputadas mulheres, respeite a bancada feminina. O senhor é delegado, porém na nossa bancada nós temos 3 delegadas. Delegada Adriana, delegada Ione e também a delegada Catarina. As 3 delegadas são favoráveis a esse projeto. 3 mulheres que trabalham diariamente com mulheres vítimas de violência. Então, não. O senhor que se apresenta como delegado não é supostamente o único que entende do assunto. Muito pelo contrário. Alguém com histórico do senhor, como o senhor tem, deveria, no mínimo, se constranger de ir à tribuna para falar de um assunto como esse. Em segundo lugar, não é possível que você está dizendo que a gente não entende do assunto. Quem é que entende o que sofre uma mulher que é vítima de violência? Uma medida protetiva só é concedida por um juiz depois de muito custo. Mora Santos. Porque parece aqui que nós estamos falando de uma prática cotidiana, é muito simples. Ao contrário, a nossa luta é para que mais medidas protetivas sejam concedidas. É com mais celeridade. Que haja, inclusive, tornozeleira eletrônica, para que esses agressores não possam chegar perto das mulheres que eles agridem. E que história da carochinha é essa? O agressor que se aproxima da criança para protegê-la quando ela está doente. Que tipo de história é essa? Quantos casos como esse nós conhecemos? Ao contrário, quando ele se aproxima do filho, é muitas vezes para usar a criança, para novamente agredir a mulher, revitimizá-la. É por isso que sim, nós precisamos impedir que esse agressor possa chegar perto da mulher quando ela tem uma medida protetiva, mesmo que ela diga o contrário. E eu acho muito engraçado que a extrema-direita, que sempre se levanta contra a autonomia feminina, venha a usar esse conceito tão caro para a luta das mulheres, para defender agressor de mulher. Porque vocês me desculpem, violência é o extremo oposto de autonomia. Uma mulher que está sob violência não tem autonomia, porque ela tem a sua individualidade, a sua vida, a sua segurança, todos os seus direitos violados. Para resgatar a autonomia dessa mulher, ela precisa superar a condição de violência. E é por isso que nós queremos aprovar esse projeto, para que o agressor não ouse chegar perto da mulher novamente. Se não sabe o que vai acontecer? Um feminicídio, que é uma morte evitável, porque existe um ciclo da violência, ciclo esse que pode ser impedido caso haja medidas fundamentais, como a medida protetiva. É por isso que nós estamos a favor do projeto. Pelo PT e pela federação, não ao destaque, uma vez que nós defendemos aqui o texto da relatora em toda a sua integralidade. Passamos aqui por momentos muito desafiadores para se fazer entender que nesse país, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de violência e, inclusive, estamos nos mais altos índices de feminicídio. Muitos porque alguns agentes de leis querem flexibilizar as medidas de proteção às mulheres. Mulheres essas que nós sabemos bem que, quando estão sob vulnerabilidade, é muito mais difícil construir uma rede de apoio. É muito mais fácil a sociedade colocar a culpa, porque temos algo enraigado aqui, que é a misoginia e, principalmente, o machismo. Portanto, sim ao texto da relatora e não ao destaque.
Voto a Federação Pessoal Rede. Presidente, eu também queria seguir na toada da minha amiga e companheira Samia Bonfim. É um absurdo um deputado como Paulo Bilinski usar a tribuna e dizer que as mulheres deputadas não têm capacidade de estudar uma lei e ter um entendimento sobre elas. Um homem que chega ao cúmulo de usar a tribuna, desrespeitar a bancada feminina desta maneira, como é que trata as mulheres vítimas de violência? Que chegam na delegacia num ciclo de violência psicológica, que esse diz delegado, e é delegado, mas parece que não estudou a lei. Violência psicológica, que é uma das marcas da Lei Maria da Penha, dos 5 tipos de violência, e que tem tudo a ver com o caso de coação, que acontece com muitas mulheres, em relação, inclusive, à questão das medidas protetivas. Esse cidadão que desrespeitou o conjunto das deputadas diz que está defendendo as mulheres. Me poupe, isso deveria ser retirado das notas taquigráficas da Câmara dos Deputados. Presidente, nós votamos respeitando o acordo que foi feito, mas eu queria dizer que essa lógica, essa arrogância machista, essa arrogância sexista, que acha que é detentor do saber e que, em verdade, nem leu a própria lei, nem sabe o que significam medidas de proteção, é parte de uma violência política de gênero, que tenta nos calar todos os dias, porque acham que as mulheres têm que ser subalternizadas e acham que há autonomia em mulheres que são vítimas de violência cotidiana. Portanto, nós estamos aqui com a expressão absolutamente cruel e absolutamente nítida do que representa esta lógica patriarcal, sexista, que acham que podem agredir as mulheres. Respeite as mulheres desta casa, respeite as mulheres do Brasil. Senhor presidente. Deputada Camila. Confusão. Orientar pela maioria. Senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui que nem toda técnica é neutra. E cada visão que a gente pauta na técnica direciona para um lado da sociedade. Quando a gente carrega e interpreta realidades, alguém que lê a lei na sua íntegra, a interpreta conforme a sua vivência e como a sua carga de experiência. A deixar claro pela fala que foi constatada, onde considera mulheres que chegaram no parlamento, disputaram uma eleição, com todas as adversidades a nós impostas, incapazes de redigir leis para proteger as nossas próprias vidas. Ele fala de um lugar aonde ele faz a leitura com a própria lente da realidade. Talvez isso impeça de compreender que o direito nada mais é do que uma ciência social aplicada. Logo, a sua fala sempre está carregada de uma carga ideológica. Destaque para seguir o acordo. É isso aí, gente. Mídia Ninja trazendo aí informações. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.